Acontece milagres, né? Então nós estamos usando um presente que também ganhamos. E eu quero, nessa noite, trazer aos amados algo que Deus tem posto em nosso coração. Não é fácil pregar. Ao mesmo tempo, não é difícil. Não é fácil para quem olha o contexto do projeto de Deus, da forma com que eu estou olhando para a vida dos que estão aqui. E eu vejo sobre mim uma responsabilidade enorme. Porque eu não tenho a liberdade de ministrar aquilo que eu acho. Eu creio que irmãos que aí estão sentados, saíram de casa e antes de sair, poderão ter orado dizendo: Senhor, fala comigo. Se você pediu que Deus falasse contigo, eu terminantemente fiquei proibido de falar o que eu penso. Porque você pediu que o Senhor falasse. E é isso que eu peço a Deus nesse momento, que Ele fale. E que não haja nenhuma interferência de quem prega. Que nenhuma palavra ministrada nesse momento, dita nesse momento, seja não compreendida por você. Ontem eu falava aos jovens, eu quero repetir algo agora, porque dentro do que vamos pregar, eu preciso te avisar. Eu sei que vários irmãos vêm à igreja e têm a sua Bíblia no seu telefone. Mas em nome de Jesus, só use ele para aquilo que está sendo destinado nesse momento. Segunda coisa, não converse enquanto há pregação. Eu peço em nome de Jesus, porque isto entristece o Senhor. Esse tempo que você está sentado aqui, que eu estou aqui, tem somente a finalidade de ouvir o Senhor nessa hora. Você veio aqui para isso, não veio? Então não converse. Agora é o momento entre você e o Senhor. Tenha reverência, para que Deus possa executar na tua vida aquilo que tanto você tem necessidade, não que quer. Deus não nos dá o que nós queremos, dá o que nós precisamos. Então eu peço em nome de Jesus essa reverência. Não quero... Às vezes eu estou pregando e eu vejo gente conversando, eu paro. Não quero parar. É um momento tão especial. E o momento que Deus tem cobrado a mim nas madrugadas, como me cobrou agora há pouco,
através de uma palavra de alguém que me alertou. Então eu vou cumprir o que Deus quer. Você abre a tua Bíblia no livro de Jó, capítulo 26. Verso 14. Jó 26, versículo 14. A gente tem mania de sempre perguntar a mesma coisa e esquece do telão, né? Então eu vou pedir que vocês leiam comigo este verso, porque eu queria lhe fazer uma pergunta. Você conhece o Deus a quem você está cultuando aqui hoje? Conhece? Eu creio que talvez ainda não. Conhecer a Deus vai muito além do que nós pensamos que já fizemos. E é isso que nós vamos falar nessa noite. Quem é esse Deus que nós servimos? Será que é a periodicidade da oração, de orarmos, de louvarmos hinos tão lindos? Será que eles são verdades no nosso coração? Será que vivemos o que louvamos? Hoje teve um hino aqui que é uma maravilha do Senhor para a minha vida, para a tua. Todos os hinos são, mas em particular um, que independente do meu pecar, Ele me amou. Quando eu estava morto em meus pecados e delitos, Ele me vivificou. Antes que eu o amasse, Ele me amou primeiro, me perdoou. Será que eu trago tudo isto em memória? Porque a palavra diz assim, que eu preciso trazer em memória o que me dá esperança. Vamos falar o que o Senhor quer que falemos nessa noite, que o teu coração esteja preparado, que os teus ouvidos estejam desobstruídos, para que a palavra não fique na mente somente, mas entre na mente, você compreenda e seja escrita no teu coração. Leiam comigo este verso, vamos juntos, leiamos. Eis que isto, as orlas dos seus, e quão pouco o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Eu vou pedir para nós lermos mais uma vez. E você vai ler tentando compreender. Vamos. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. E quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Fala conosco, Senhor. Em primeiro lugar, toma esse teu servo
e o faça instrumento em tuas mãos. Para que aquele que tem ouvidos possa ouvir o que o Espírito há de falar. Remove agora, Senhor, do nosso interior tudo que não te agrada e que pode se tornar empecilho, para que a tua palavra possa entrar como uma espada e possa permanecer como um tesouro escondido dentro do nosso coração. Fale conosco agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. A orla dos vestidos, para quem as mulheres devem saber muito melhor do que os homens, é a última faixa, é a barra, que vai num ponto menos notado da vestimenta. Todo mundo admira um vestido pelo colorido, pelo modelo, mas ninguém olha a barra se está direitinho, se não está. É a menos notada. E é aquela que traz pouco vislumbre. Pouco se é avaliada ou até é comentada. O vestido tem coisas que chamam mais atenção. E o escritor está dizendo aqui, na tradução, eu digo já tradução porque eu vou ler 3 traduções. A tradução revista e corrigida diz que tudo isto é o que vem antes, porque ele está dizendo, eis que isto o quê? O que vem anteriormente ao verso 14. Portanto, ele está dizendo, os 13 versículos anteriores mostram que tudo que nós falarmos serão simplesmente a orla, a faixinha final do composto de uma vestimenta. E ele chama isso como orla dos seus caminhos. Então o que ele está dizendo? Tudo que nós vamos ver um pouco antes, não é nada diante da realidade de quem é o Senhor. Na tradução NVI, Nova Versão Internacional, diz assim, o mesmo verso: isso tudo é apenas a borda das suas obras, um suave sussurro, é o que temos ouvidos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Parece algo filosófico, não é? Nas reflexões, a Bíblia de Reflexões de Lutero diz assim: eis que isto, hoje eu estava com todas abertas diante de mim, lá no meu escritório, e eu fiz questão de ler todas as traduções. E essa tradução, que são as Reflexões de Lutero, diz assim: eis que isto são apenas orlas dos seus caminhos, que sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? E por último, a Bíblia judaica. E essas são somente as franjas dos seus caminhos. Quão débil é o que ouvimos dele,
Mas quem é apto para compreender o significado do seu tremendo poder? Franja é simplesmente uma mecha. Algo, como já disse, de difícil avaliação, porque tem coisas dentro da vestimenta que chamam mais atenção. E o que o escritor está dizendo é que tudo que nós temos ouvidos do Senhor, tudo, é isto, essas coisas, tudo, não é nada diante do que Ele é. Por isso eu lhes perguntei: você conhece o Senhor a quem você serve? Eu creio que não. Temos com Ele um momento de intimidade onde as suas misericórdias se renovam a cada manhã, porque a cada manhã nós erramos, falhamos, e exatamente erramos, falhamos porque não o conhecemos. Ele não é um Deus que provoca manifestações do emocional. Ele não é um Deus que por um momento de culto nos leva ao êxtase, às lágrimas, aos aplausos. Então logo termina, eu vou para minha casa, com a minha mente já fervendo com as preocupações do dia de amanhã. E me esqueço, o presbítero Fabiano repetiu, oramos lá no lugar dos pastores, que daremos a Ti, que daremos ao Senhor, por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Temos recompensado o Senhor por tudo que temos recebido. Você está aqui nessa noite porque Ele te deu algo. Ele te deu vida. Você deitou na noite de sábado, dormiu e despertou, porque Ele te despertou. E quantos benefícios mais? De quantos acontecimentos difíceis, problemáticos, Ele tem te livrado. Olha para a tua despensa. Se você não sabe, eu quero lhe dizer, a bênção dele está lá. Em momentos tão difíceis, de dificuldades de sobrevivência, a nossa despensa se mantém, porque a nossa mesa não depende dos homens. A nossa mesa não depende da esquerda nem da direita. A nossa mesa depende do centro. E o centro é Jesus Cristo. É Ele que abastece a minha vida em todas as áreas. É Ele que, enquanto eu durmo, Ele não tosqueneja, não traz sono sobre as suas pálpebras. É Ele que, enquanto eu caminho, ainda que eu não enxergue, os anjos dele acampam ao meu redor. É Ele que muitas vezes muda o meu itinerário. Estou acostumado a caminhar por aquele lugar.
De repente eu sinto que devo mudar. Vou por outro caminho. É Ele que me livra daquele que está me espreitando. É Ele que conhece as armadilhas do inimigo. É Ele que sabe o projeto do diabo para nos destruir. É Ele que aprisiona o inimigo e diz: com o meu servo não. É Ele que ordena profeticamente o cumprir das promessas sobre a minha e a tua vida. É Ele. É Ele que te mantém forte, não é a tua condição física, atlética. Muitas vezes adquirida por constantes momentos dentro de academias, de medicamentos. Não. O teu ouvido funciona, porque a graça bendita dele cobre e me ajuda a ouvir. É Ele que cuida dos meus olhos. É Ele que me dá capacidade para compreender e ter sabedoria na conduta da minha caminhada. É Ele. E é Ele que diz assim: meu filho, tudo que te aflige, descansa, porque tem começo, meio, mas tem fim. E é Ele que tem dito a nós: mais um pouquinho de tempo, eu voltarei para recebê-los no fim da caminhada, aonde vocês poderão dizer: combati o bom combate, eu terminei a carreira, mas eu guardei a fé. E agora eu sei que me está preparado pelo justo juiz a minha coroa de vitória, a qual me será entregue por Ele no último dia. É Ele que guarda a tua família. É Ele que tem preservado os nossos filhos. É Ele que não tem te dado o desespero, ou tem permitido o desespero, as angústias, as aflições, de ver nossos filhos escravos de vícios, de más amizades e de más conversações. É Ele. Vocês entenderam? É Ele. É o nosso Salvador. E tudo que temos vivido não é nada diante do que Ele é e do que Ele quer nos dar. Ora, se tudo que eu tenho vivido não é nada diante, e eu acho que tudo que eu tenho vivido é o que me dá a proporção da minha visão que eu tenho dele, da visão que eu tenho do meu Senhor, por tudo que eu tenho vivido desde o meu nascimento, do início da minha caminhada nesta terra, por todas as experiências gloriosas, por todas as maravilhas que eu já contemplei. Ora, se isso não é suficiente para me revelar quem Ele é, então o que é que eu preciso? E o que é que Ele tem para mim, para eu poder dizer: eu conheço o meu Senhor? Então eu já lhe respondo. 1 Coríntios 2, 9 e 10, diz assim: está escrito, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que nunca subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Tudo que você viu, ouviu e sentiu, ainda não é nada.
É o que ele está dizendo, está escrito. Então, se tudo que eu já vivi, de experiências, marcas gloriosas na minha vida, de intimidade com Ele, ainda não é nada, o que me falta? Me falta o que o meu olho não viu, o que o meu ouvido não ouviu, o que eu nunca senti. Ainda a minha caminhada, a tua caminhada não está completa, porque essas características do Espírito de Deus, porque a palavra diz que o Senhor nos revelou pelo seu Espírito, e o seu Espírito penetra todas as coisas, também as profundezas de Deus. Não vimos nada ainda, irmãos? Nada. Vimos a orla. Só vimos o final, não vimos o que tem de belo, o que tem de lindo, de modelo, de finesse, de espiritual, de estrutura, de conhecimento. O Senhor diz: o meu povo, Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque faltou-lhes conhecimento. Eu tenho que olhar para isso e dizer: Senhor, eu não posso ser destruído, portanto me ajude a entender e adquirir o conhecimento. Mas esse conhecimento que ele fala, o olho não viu. Não basta eu saber ler. Por isso, Isaías diz assim: dá-se o livro ao que sabe ler, dizendo: lê isto. E ele dirá: não posso, porque ele está selado. Paulo em Colossenses 4:3 diz: orem também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Tem uma porta que precisa ser aberta. E Mateus 7 diz que muitos estão no caminho, mas dificilmente encontram a porta. E Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim vai encontrar conhecimento, pastagens. Quem entrar por mim vai saber, vai receber o que o olho não viu, vai ter o que o ouvido não ouviu, e vai sentir aquilo que nunca subiu ao coração, vai ter novidade de vida. Irmãos, nós estamos dentro da casa do Senhor, mas muitas vezes eu preciso perguntar: aonde eu perdi a intimidade que me leva o coração a arder quando eu ouço a palavra do Senhor? Muitas vezes Deus me dá um recado tão glorioso, eu não tenho forças para dizer amém. Eu não tenho alegria suficiente para dizer glória ao meu Deus. Eu não tenho júbilo aceso dentro do meu interior para dizer: ao meu Senhor toda a glória. Fico calado. A minha lembrança parece que apagou. E chegou num determinado limite, que além de apagar o que eu já vivi, dali para frente, eu não vivo mais nada de especial. Então tudo que nós vivemos até hoje é a orla dos vestidos. Agora vamos ver o que é que nós já vivenciamos e que o Senhor está dizendo: isto não é nada. Então agora vem a resposta do que nós estamos ouvindo. Eu peço ao DCEP, que eu quero até dizer que no meu aniversário da igreja, eu agradeci todos os departamentos. E o DCEP é o único departamento que abastece a todos os outros. E eu quis fazer algo especial para falar do DCEP,
virei o meu papel e não achei mais. Então hoje eu quero honrar vocês. Cadê o Marino? Se escondeu aí embaixo por quê? Pensa que eu não vi, meu amigo? Deus os recompense por tudo que vocês têm feito. Vamos ver então. Põe o verso 2 do capítulo 26 do livro de Jó. Leiam comigo. Como? Que mais? O Senhor disse assim: não temas, eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Quantas vezes o Senhor não fez isso por você? Quantas vezes o teu lar não chegou próximo da derrocada? Quantas vezes a tua vida espiritual não chegou próximo a um desânimo total? Quantas decepções? Quantas frustrações? Quantas razões que nos bombardearam de tal forma que eu quis parar na caminhada. E quando eu comecei a viver esse momento do abatimento, do desânimo, da aflição, da angústia, da falta de alegria, o Senhor disse a mim: não temas, eu nunca saí do teu lado. O meu olhar nunca se desviou de você. Eu te acompanhei a cada passo que você dava, que você deu. E eu te acompanho em cada momento da tua existência. Quantos momentos difíceis, até dormindo, você foi oprimido, mas eu estava ao teu redor, ao teu lado, para repreender toda a pretensão do maligno. Quantas intenções malignas em coração de outros, que foram projetadas para te destruir, e você nunca imaginou, porque o inimigo é invisível, você muitas vezes não sabia onde ele ia atacar, mas eu sabia, e eu te preservei, eu te esforcei, eu te ajudei, eu te sustentei. O verso 2 está dizendo isso. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Isto é a orla dos caminhos, ainda não é nada. Verso 3, por favor. Vamos ler. Como e plenamente lhe fizesse saber a causa. Sabe uma característica do nome do nosso Senhor? Ele é conselheiro. O nosso Senhor é tão educado, tão fino, que nós lemos nas 4 traduções que eu li, que a voz dele, ele é tão misericordioso, tão bendito, que ele não vem comigo com voz de trovão, ele vem com um sussurro. Não está escrito em 14? A voz dele é como um sussurro. Sabe o que é isso? Ele cochicha. Ele desobstrui o nosso ouvido para falar baixinho conosco. Sabe o que é isso? Intimidade. O Senhor não grita. O Senhor não viola. Os limites do carinho, do diálogo, do revelar da sua vontade.
Quando alguém vem falar conosco algo precioso, e a pessoa vem e fala assim, chegando próximo do teu ouvido, sussurra, é porque aquilo é particular teu. Ele é conselheiro, ele aconselhou aquele que não tinha nenhuma sabedoria, porque quando falta sabedoria nós destruímos tudo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu te aconselhei em toda a tua existência. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Tudo que eu fiz em termos de aconselhamento é a orla dos meus caminhos, não é nada. Verso 4. Vai vendo tudo que ele está falando, porque no verso 14 ele diz, tudo isto não é nada de tudo que eu tenho para te dar. Então o verso 4 diz o quê? Para quem proferiste as palavras? Quem mais? E de quem é o Espírito que saiu de ti? Então nós olhamos, no 1 Coríntios 2,9 está dizendo lá o quê? Para quem que ele escreveu tudo isso? Para quem ele ama. Para quem ele ama. O Senhor não joga pérola aos porcos. A palavra dele é como prata refinada 7 vezes num forno ardente. Eu quero lhe dizer uma coisa, meu querido, com muita dor no meu coração. Muitas vezes sentamos aí e o Senhor nos traz uma prata refinada que sai do íntimo do coração dele, porque ele te ama, nos ama, e ele sussurra aos nossos ouvidos a profundidade do seu amor, mas nós muitas vezes não ouvimos. E para quem que ele falou? Para quem ele ama. E qual é o Espírito que é usado para fazer escrever tudo no meu coração? É o Espírito Santo de Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ainda não é nada. Você viu, trovão? Isso aí é o endossar da ministração dessa noite. Oh! Que coisa, não? Senhor, não precisava confirmar tanto. Verso 7. Não vou pegar todos. Leiam. O norte estende-se sobre o vazio. Suspende o quê? Sobre. O que diz Hebreus? Meus irmãos, se o Senhor revelasse, deixa eu fazer uma comparação meio esdrúxula aqui. Quando você sobe no avião, enquanto a roda do avião está no chão, você está tranquilo, né? A hora que ele faz assim, a hora que a frente embica para cima, só fica a rodinha de trás, você já agarra ali. Não é isso? A hora que sobe tudo, você fala, Senhor, estou na tua mão. Se Deus revelasse algo, mais ou menos, longe, quilometricamente longe, mas se Deus revelasse algo do que é o planeta em que nós estamos vivendo, e hoje pela manhã, o presbítero dizia isso, a terra está sobre o nada, gente. Se o Senhor te der a oportunidade de você ser transportado para fora desse mundo que você vive, que nós vivemos, e te desse a oportunidade de você ver, dizer, aonde que a terra está apoiada? Apoiada em nada do que o olho vê, mas ela está apoiada e firmada em algo que chama Palavra de Deus.
é a palavra que sustenta os planetas. É a palavra que coordena o movimento, é translação, é rotação, é equilíbrio, é camada extraterrestre. Tudo permanece pelo poder da palavra do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Isso não é nada. Você está vendo o Deus que você serve? O que Ele faz? E Ele está te dizendo, não é nada. Isso é orla dos meus caminhos. Verso 8. Leiam comigo. Prendes as águas em densas nuvens, e a nuvem, a natureza está debaixo do comando dele. O problema é que a natureza obedece, o homem não. A autoridade exercida por ele sobre a natureza faz com que a natureza tenha prazer e reconhecimento de que ela se mantém por causa da autoridade, da soberania e da palavra do Criador de todas as coisas. Tudo no seu lugar. Irmãos, estava lendo artigo científico e hoje eles estão avaliando o interior do Sol, as explosões que ali se manifestam. Se uma das explosões ultrapassar a faixa de impedimento ou que mantém tudo lá dentro, a terra se queima em segundos. E as explosões lá dentro são constantes. Mas tem alguém que criou tudo isso e que diz, não ultrapasse. E a natureza se curva. Sabe o que é isso? Somos preservados pelo amor daquele que nos ama e que guarda as nossas vidas. E na somatória de tudo isto, o ímpio também é abençoado por causa do justo. Verso 11. Leiam. As colunas dos céus. E aí? E se espantam da sua ameaça. Meu irmão, nosso horário está avançado um pouquinho hoje. Mas eu posso continuar um pouquinho? Posso? Vocês estão com fome? Vocês não estão, mas eu estou. Abra no Salmo 18. Eu vou dizer por que a terra estremece das ameaças do Senhor. Salmo 18. Isso aqui eu faço questão de ler. Não vou ler tudo, mas acharam? Então eu vou ler. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo e a força da minha salvação e o meu alto. Ele é tudo isso. Eu invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e eu ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram,
cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Olha que coisa. Na angústia eu invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus, desde o seu templo, olha de onde, ele ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Agora escute então. Cordéis de morte, cordéis do inferno, laços de morte, laços do inimigo, tudo me cingiram, me cercaram, mas a única coisa que tinha liberdade, eu usei a minha voz, eu clamei ao Senhor, e do seu trono ele ouviu o meu clamor. Agora vamos ver a reação do Senhor. Verso 7. Então a terra se abalou e tremeu. Nós não lemos? Volta lá, querido. Deixa o verso 11, né? De Jó 26. Na angústia, eu invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou. Quando ele se levanta, os céus... Você entendeu o que é um clamor? Você entendeu o que acontece quando clama? Então a terra se abalou e tremeu, os fundamentos do monte também se moveram, se abalaram, porquanto ele se indignou. Diante da sua ameaça, a natureza se curva. Do seu nariz subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele, abaixou os céus e desceu, a escuridão estava debaixo dos seus pés, montou no querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento, fez das trevas o seu lugar oculto, pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus, ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo, e o Senhor trovejou dos céus. Olha a voz de trovão quando ela se manifesta. Quando a intimidade comigo é um sussurro. Mas quando o inimigo quer tocar em mim, ele vira um trovão. A voz dele assusta. Quando ele fala, a natureza estremece. E eu vou dizer uma coisa, o diabo não sabe mais o que fazer. Despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, tudo que nós vimos. E foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão. Senhor, ao soprar das tuas narinas, enviou desde o alto, me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte, dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. O meu clamor muda o tom do Senhor. Quando ele me vê, muitas vezes no emaranhado de cordéis de morte e do inferno, ele fica indignado, ele se levanta, ele monta no querubim e ele diz: eu vou descer ao lugar da onde surgiu esse clamor. Eu sei quem está clamando. Livrou-me. Verso 11. Isso te alegra? Amém. Olha o que ele fez só porque você clamou. Por causa do meu e do teu clamor,
tudo isso aconteceu. Verso 12, já encerrando. Leiam. Com a sua força, ele é tão maravilhoso que só a força do pensamento dele, porque o pensamento dele não é o meu. Isaías 55 diz isso. E nem o caminho dele é o meu, e nem o meu caminho é dele, nem o meu pensamento é dele. Assim como disse o céu da terra, assim está distante o que ele pensa do que eu penso, e o caminho pelo qual o caminho não é o dele. Por isso que eu estou dizendo a você, quem é que conhece o Senhor a quem serve? Nós não conhecemos. Ele nos conhece, Ele conhece o teu caminho. Ele conhece o meu caminho. Mas o pensamento dele, que não é o meu, destrói toda e qualquer soberba da minha vida. Sabe o que é isso? Misericórdia. Eu, sem que perceba, eu vou direcionando as minhas atitudes para o lado da soberba. Basta ele me usar de alguma forma. Se chegar alguém para mim, e eu fico impressionado, porque eu ouvia muitas vezes, e já ouvi muitos pastores chegar e dizer assim, terminando de pregar, chamar e dizer assim: você viu como Deus me usou, hein? Nossa, eu nunca preguei tanto como hoje. Soberbo. Servo de Deus não precisa disso. O reflexo da fala de um servo de Deus destrói soberba. Por isso, não podendo ter a mente de Deus, temos o quê? A mente de Cristo. E é ela que coordena tudo na nossa vida. Encerrando, verso 13. Vamos ler? Vamos lá. Pelo seu Espírito e a sua mão. Há uma tradução que diz: a sua mão formou e feriu a serpente enroscadiça. Pelo seu Espírito, sopro, ele ornamentou tudo. O que ele está fazendo hoje é sussurrar nos nossos ouvidos. Sabe o que ele está dizendo? Tudo isso. Quando eu clamo, quando eu estou preso na minha angústia, na minha aflição, ele monta sobre um querubim, voa ao meu encontro, a terra se abre, os fundamentos aparecem, as nuvens se dissipam, ele vem, a escuridão sai, porque ele é luz, e aonde a luz entra, as trevas saem, e ele vem até chegar onde eu estou, tira-me do meio de muitas águas, me coloca os meus pés sobre uma rocha firme, e ele diz assim: descansa, porque eu tenho prazer em você. E quando ele diz isso, sabe o que ele está falando? Tudo isso não é nada. É simplesmente a orla dos meus caminhos, a orla dos meus vestidos. Amém? Deus os abençoe. Toma posse disso. Louvado seja o Senhor. A Ele glória, honra, louvor e gratidão. Toda adoração seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé? Lhes pergunto: conhecemos a Ele? Eu conheço o que o meu olho vê, o que o meu ouvido ouve,
e o que sobe é o meu coração. Mas não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que para mim ele tem o que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que nunca subiu ao coração. Então ele está dizendo, o que você viu, o que você ouviu, o que subiu ao teu coração, é orla dos meus caminhos. Eu ainda tenho muito mais para você. O que a palavra diz? Eu farei muito mais do que o que você pensa e imagina. E quando ele fizer isso na tua vida, sabe o que ele vai falar? Isso ainda não é nada. Compensa servir esse Senhor? É lícito a nós chegarmos muitas vezes na casa do Senhor, não abrir os nossos lábios, não louvá-lo, não explodir de alegria. Será que nós estamos corretos? Será que nós conhecemos quem é o nosso Senhor? Irmãos, eu estou indo para a África. Sabe quantos batizandos vão passar pelas águas? 5.000. E eu já vou preparado para ficar de 6 a 7, 8 horas dentro do Oceano Índico, dentro daquelas águas geladas, até terminar o batismo. Com 1.200 pessoas, fiquei 4 horas e meia. Eu imagino agora. Sabe por quê? E tudo isso, eu podia pôr aqui. E o Senhor ia dizer, olhem o que vocês estão vendo na imagem. Isso não é nada diante do que eu tenho para fazer. É só orla dos meus vestidos. Nós não conhecemos Deus. Feche seus olhos. Pai, obrigado por falar conosco como filhos. Desperta-nos para esta realidade. Eu te peço perdão por não te conhecer, além da orla dos teus vestidos, dos teus caminhos. Leva este lugar a explodir de alegria quando tu falas. Muda nossa mente. Que os nossos ouvidos possam ouvir o teu sussurro. Porque a voz de trovão é para destruir as forças que tentam nos prender. Mas um dia o teu servo Elias disse, melhor me é morrer, escondido dentro de uma caverna. E diz a palavra que veio a tua voz, mansa e delicada, dizendo, o que fazes aqui, Elias? Senhor, ajuda-nos a ouvir a tua voz. A tua voz é um simples sopro a nós. Obrigado, porque com toda a nossa insignificância, tu nos amas. Tu tens o melhor para nós. Por isso a tua palavra diz que o que está por vir é muito maior, é especial do que aquilo que já vivemos, porque o que vivemos é a orla dos teus caminhos. Eu abençoo o teu povo. Com toda sorte de bênçãos. Mas ajuda-nos a enxergarmos tudo isto. E que esta graça, este colírio, esta pena de um destro escritor escreva uma nova carta em nossa vida, para que sejamos lidos e conhecidos por todos os homens.
abençoa o teu povo.